Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje, Marcos, falaremos sobre o episódio número 128 no geral da série, episódio número 8 da quinta e última temporada. Ele se chama Uncle Simon e ele é dirigido por um grande diretor, hein? Teremos muita coisa para falar sobre ele, que é o Don Siegel, né? Exatamente, roteiro do Rod Serling. Cara, esse episódio é bem interessante, falaremos várias curiosidades sobre, mas primeiro a gente vai tocar a vinheta. Então você fica aí, escuta a vinheta, não pula a vinheta de apoio, que é para nos ajudar, e logo em seguida a gente continua com a apresentação do podcast. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. É isso, né, Marcos? Então, vamos falar aqui porque temos uma estrela, né? Um diretor muito importante, ele tem uma relevância na carreira de alguns atores aí conhecidíssimos, que é o Don Siegel. E aí, o que a gente pode comentar sobre o Don Siegel? Olha, ele é um cara muito importante, ele é um dos grandes nomes do filme noir e do drama policial, um dos grandes nomes da direção, né, no cinema americano. E ele é um cara que ele começou ali bem a dirigir longa cedo, ainda nos anos 40. Eu não vou poder me estender demais, ele tem uma carreira muito longa e muito importante. Mas ele já, logo de início, ele começa dirigindo filmes com Peter Lorre, por exemplo, que é o Justiça Tardia. Ele dirige O Cais da Maldição, que tem o Robert Mitchum no papel principal. Em 54, ele dirige um filme chamado Dinheiro Maldito, onde ele tem a Ida Lupino e o Steve Cochran nos papéis principais. Então ele já tem um início de carreira muito promissor, dirigindo filmes importantes com atores que estavam na crista da onda em Hollywood. Enfim, o cara é uma fera. Aí, mais pra frente, a gente pode meio que definir um pouco a carreira do Don Siegel por duas coisas. Primeira, ele foi o diretor da primeira versão do Vampiros de Almas. Filme importantíssimo, famosíssimo, né? E a gente já falou inclusive desse filme, que ele tem o ator, o Kevin McCarthy, né, que participou também um episódio de Além da Imaginação, que ele faz o cara que é imortal, né?
Isso, Highlander, né? Isso. Aí depois, outra coisa que define muito a carreira do Don Siegel, principalmente para o público brasileiro, é o fato de que a carreira dele se cruza com a carreira de um outro astro da atuação e da direção, que é o Clint Eastwood. Uhum. Né? Ele vai fazer com o Clint Eastwood, ainda nos anos 60, o Meu Nome é Coogan. Os Abutres Têm Fome, em 1970. Aí em 71, o famoso filme O Estranho que Nós Amamos, lembra? Que o Clint Eastwood, durante a Guerra da Secessão, vai parar ali no internato de moças. Nossa, é maravilhoso esse filme. Eu cheguei a recomendar em um podcast. Uhum. Sim, é muito bom. Ainda em 71, ele vai dirigir outro filme que é um divisor de águas na carreira do Clint Eastwood, que é O Perseguidor Implacável, onde ele encarna pela primeira vez o personagem do Dirty Harry. E esse filme, inclusive, é co-dirigido pelo Clint Eastwood, é o Don Siegel e o Clint Eastwood dirigindo. Só para citar rapidamente, ele faz também um filme importante, que é O Último Pistoleiro, que é um dos últimos filmes da carreira ali do John Wayne. E é um faroeste revisionista muito importante também. Depois ele volta à carga com o Clint Eastwood, com o Alcatraz, Fuga Impossível, outro filme muito importante na carreira do Clint Eastwood. E, pra gente terminar de citar, ele dirige 2 episódios do Além da Imaginação. Esse, o Uncle Simon, e o outro que é o The Self-Improvement of Salvatore, eu nunca lembro sobre o nome do cara, que é um outro episódio bastante bom da 5ª temporada também. Além disso, ao longo da carreira dele, ele além desses filmes que a gente citou, ele dirigiu filmes policiais e noir, em que ele dirigiu atores como John Cassavetes, Mickey Rooney, Audie Murphy, Steve McQueen e uma outra número enorme de estrelas e de atores importantes. Enfim, o cara é uma estrela de marca maior do cinema americano aí, sobretudo dos anos 50 para frente, né? Nossa, muito legal conhecer sobre a carreira, porque a gente assiste os episódios, comenta, mas a gente esquece que o Rod Serling, ele simplesmente tem um cuidado imenso, né? De quem que ele vai colocar para trabalhar. Ele costuma pegar atores, atrizes, diretores muito relevantes, né? O que a série não tinha de grana para colocar nos episódios, tinha de uma bagagem inteira da carreira dessas pessoas, da capacidade de direção, de todo mundo, assim, o fotógrafo, tudo. Realmente uma temporada que tem seus altos e baixos, e esse é um daqueles episódios que quase ninguém fala, né, Marcos? Mas ele é muito bom. Esse episódio, não, a gente vai falar mais detalhadamente, mas você estava citando o talento das pessoas envolvidas. O Don Siegel era um ótimo diretor de atores. Isso sempre foi uma característica dele. E a gente vai entrar mais em detalhes, mas ele está dirigindo muito bem os 2 atores principais, o Cedric Hardwicke e a Constance Ford. Eles estão muito bem dirigidos. Então o talento ali do Don Siegel, ele tá muito visível. Também a cinematografia é excelente. Usa a trilha sonora, enfim. É um show. Com certeza. Nossa, e é muita coisa para falar logo no começo, né? Mas já quero aproveitar que você tá falando aqui para você falar sobre o elenco, né? Que é um episódio com pouquíssimas pessoas em cena, mas ao mesmo tempo ele é denso, ele é carregado, né? São atuações bem fortes, né? Então, é outro que eu vou ter que falar. Eu vou citar algumas coisas da carreira desse cara, porque ele tem uma carreira também bastante longa, uma carreira profícua no cinema, que é o Uncle Simon, esse personagem aí tão abusivo, né? Ele é feito por um ator inglês chamado Cedric Hardwicke, que é um dos grandes atores ingleses de cinema e televisão. O cara é um monstro, ele tá no cinema desde os anos 10. E eu vou citar só algumas coisas, né? Por exemplo, na versão de 35 dos Os Miseráveis, que você tem o Frederic Marty como o Jean Valjean e o Charles Laughton como o Javert, você tem o Bispo Bienvenu e é feito pelo nosso querido Cedric Hardwicke.
Uhum. Ele está naquele famoso filme Daqui a 100 Anos, de 1936, que é o filme baseado nas previsões que o H.G. Wells tinha feito para o futuro, filme famosíssimo. Ele é o Alan Quatermain da versão das Minas do Rei Salomão de 37. Olha! Né? Ele tá também em 39, o Charles Lawton faz o Corcunda de Notre Dame, famosa versão com Charles Lawton. O Cedric Hardwicke está nesse filme. Ele tá também no Suspeita do Hitchcock, contracenando com o Cary Grant e a Joan Fontaine, por exemplo. Uhum. A gente citou, quando a gente falou da carreira do John Bram, esse grande diretor de episódios de Além da Imaginação, que o John Bram também tinha feito alguns filmes no ar. E um filme famoso do John Bram, O Ódio que Mata, em que uma mulher que aluga quartos, ela aluga um quarto para um cara que ela acha que pode ser o Jack o Estripador. Pois ele está nesse filme também, o Cedric Hardwicke. Ele contracena com o James Mason na Raposa do Deserto, a cinebiografia do Rommel. Ele é o narrador do filme A Guerra dos Mundos, do Byron Haskin, de 53, aquela maravilhosa versão, né? Uhum. Ele é o Sete do filme Os 10 Mandamentos. Olha, caramba. Né? O filme, por exemplo, Ricardo III, do Laurence Olivier, a gente assistiu um filme maravilhoso, né? Em que é um dos grandes vilões aí do cinema inglês e uma das grandes atuações do Laurence Olivier. Ele faz o rei Eduardo IV nesse filme. Além de tudo, ele tá em episódios daquela série Quinta Dimensão, e para finalizar a carreira dele, que, se eu não me engano, o último longa que ele participa, em 64, sabe o Jack Clayton, o diretor do A Volta do Parafuso? Ai, sim, amo. Uhum. Nem todo mundo lembra, mas o Jack Clayton, além desse filme importantíssimo, ele dirigiu um dos mais importantes e famosos filmes do cinema inglês sobre infidelidade, que é o filme que é o Crescei e Multiplicai-vos, de 64. Olha. Tem a Anne Bancroft no papel principal, um baita atuação dela, e o Cedric Hardwicke, que faz o pai dela no filme. Então isso é uma pincelada do que foi a carreira desse cara. Eu deixei de lado todas as participações dele na televisão, que se a gente for citar, a gente não sai daqui hoje, e outros filmes em que ele foi coadjuvante de menos assim tempo de tela, mas que também eram filmes importantes. Mas enfim, o cara é uma carreira assim, só pelo que foi citado aqui dá pra ver que é uma carreira de peso, né? Nossa, assim, é mais um episódio em que o Rod Serling simplesmente chamou alguém que faz parte da história do cinema, né? E tá uma importância imensa pro cinema, né? E não menos importante e muito forte a atuação da Constance Ford também, né? Isso, pra mim a melhor atuação desse episódio é a dela. Por mais que o Cedric seja um monstro, mas ela, que era uma atriz de televisão, né? Muito atuante na TV americana, mas ela vinda do teatro. Como ela era uma atriz de teatro, todos os teledramas ali dos anos 50, que você sabe todos, ela participou de pelo menos um episódio. O Philco Television, o General Electric Theater, o Goodyear Playhouse, o Playhouse 90, enfim, todos ela está em algum episódio. Além disso, ela ainda encontrou tempo para aparecer em episódios do Clímax, do Thriller, do Alfred Hitchcock Apresenta. Ela atuava muito em séries de suspense também. Os Intocáveis, Cidade Nua, isso tudo nos anos 50. Aí nos anos 60, ela participa do Perry Mason, por exemplo, Além da Imaginação, e no final da carreira dela, ela participou de mais de 2.000 episódios de uma série chamada Outro Mundo, que era uma série sobre uma cidadezinha da Califórnia, ia mostrando a vida das pessoas dessa cidade, que é a cidade de Bay City. A série ficou 36 anos no ar. Ela fazia um personagem chamado Ada Robson, e ela fez quase 3.000, mais de 2.000 episódios dessa série. Foi a última participação dela no audiovisual. Essa série ficou famosa também por ter sido a série que lançou a atriz Anne Hatch. Olha, Anne Hatch, já falecida. Isso, Anne Hatch, sim.
ela participou da série de 87 a 91, a Anne Hatch. Então, é isso daí que eu teria a falar sobre. E a capacidade dramática e a sutileza de interpretação que a Constance Ford era capaz tá muito bem demonstrada nesse episódio. Ela tá, assim, pra mim, né, o grande destaque desse elenco é ela. A gente tem também um cara que ele faz uma participação curta, que é o advogado, né? Uhum. Que é vivido pelo Ian Wolfe. Esse cara, ele tá, por exemplo, no filme O Sabotador, do Hitchcock, no Sete Noivas para Sete Irmãos, do Stanley Donen, no Testemunha de Acusação, do Billy Wilder, e também ele faz um papel no filme THX 1138, do George Lucas. Então é um cara também que tá em alguns filmes importantes da história do cinema. E para finalizar, uma curiosidade engraçada. A gente tem aqui o Rob, o robô, que é aquele robô que aparece no Planeta Proibido, Perdidos no Espaço e outros. Esse Rob the Robot, ele era feito por um ator que usava o nome de Rob the Robot, né? E esse cara, ele que usava a roupa do robô e fazia a voz do robô em todos os filmes e séries de TV, e são muitos, em que esse robô do Planeta Proibido apareceu. E a gente pode citar, por exemplo, no próprio filme Planeta Proibido, Perdidos no Espaço, em Twilight Zone ele aparece 2 vezes, ele aparece na série da Mulher Maravilha também, e mais recentemente, esse cara fez aparições, por exemplo, fazendo voz de robô ou vestindo alguma roupa de robô, não necessariamente o Rob, mas outro robô. Por exemplo, no Big Bang Theory, no filme Ameaça Fantasma lá, da segunda trilogia de Star Wars, terrível, né? E em Gremlins, por exemplo. Ah, mas ele não fica falando, eu não sou um robô, bere, 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 bere. Não, mas ele não faz, mas poderia fazer, porque ele faz o robô muito bem. Olha, eu vou te falar, pra quem conhece Além da Imaginação, a gente sabe como eles aproveitaram naves espaciais, elementos desse filme O Planeta Proibido, viu? É praticamente sei lá, né? É um spin-off do Planeta Proibido, do Twilight Zone, né? Se usa muitas coisas, né, em vários episódios. Qualquer hora a gente faz um programa só para falar os episódios onde foram usados elementos, viu? Porque é muita coisa realmente, né? Uhum. Mas é isso, né? Eu acho que aqui a gente fala um pouco sobre essa questão dos atores e as atrizes, porque apesar de ser um episódio com poucos atores e atrizes em cena, é muito relevante a carreira, né? Então acaba demorando bastante para falar. Eu queria que a gente aproveitasse, já falasse a sinopse, para que a gente pudesse discutir os pontos que a gente gostou mais, que a gente achou interessante. E é importante também falar que esse é um episódio sobre abuso emocional, muito forte. Então ele é gatilho, viu? Porque é um absurdo, né? Algumas resenhas que já fizeram sobre a personagem, chamando ela de interesseira, e ela sofre um abuso emocional louco, né? É muito triste o final desse episódio, mas eu vou falar mais sobre isso. Hoje é a tua vez, né, para fazer a sinopse, é minha, você lembra? Eu acho que é a sua vez. Vamos lá, então, a sinopse é minha hoje. Vou comentar uma coisa. É interessante a narração de abertura do Rod Serling, né? Que ele já começa falando em latim, né? Ele fala Dramatis Personae, Sr. Simon Polk, um cavalheiro que viveu a sua vida em uma fúria alegre, e a jovem que acabou de bater em retirada apressada é a sobrinha do Sr. Polk, Bárbara. Por quê? Porque o episódio já começa com ele destratando ela e humilhando ela. Começa com ela oferecendo um chocolate para ele. Tio, onde é que você tá? Tio, onde é que você tá? Porque ela vive com um senhor idoso que é o tio, justamente o uncle, né? Uncle Simon. E ele fala, eu tô aqui embaixo, sua burra. Você tá cega, você não me enxerga. Entendeu? Você é incapaz. E ela já bate em retirada, justamente porque ela já tá sofrendo já a humilhação dele. A coisa a Bárbara, o nome dela é Bárbara Polk. Ela vive com esse seu tio, que é o tio dela, que é um velho sádico, já há mais de 25 anos. E eles se odeiam mutuamente, isso é visível, né? Só que ela é a única herdeira da fortuna dele. Então,
ele tá sempre humilhando ela, já como eu falei no começo do episódio, ele começa insultando ela de várias maneiras criativas, a gente acha até um pouco engraçado, né, Marcos, que são tanto quanto absurdas as maneiras como ele a xinga, né? E ele tem esse laboratório lá no porão, onde ele desenvolve algumas invenções. Dá pra ver que ele é um cientista, ele é um velho caquético que precisa da sobrinha para poder, manutenção da casa, alimentação, etc. Mas ele proíbe o tempo todo ela de descer porque ele está fazendo um último projeto, um grande projeto. E tal. E ele fica o tempo todo lançando insinuações muito malévolas relacionadas a esse projeto e humilhando ela ao mesmo tempo. Tem um momento que ela inclusive tenta espiar, né, no porão, e ele acaba de novo esculachando ela, né? Aí ele inclusive ele pega a bengala para atacá-la e tudo, né? Então ela bloqueia, né? Ela segura com o braço, né? E é justamente numa dessas brigas, né, para eu poder, porque eu não tenho muito poder de síntese, então é melhor eu já chamar logo o final da sinopse. Numa dessas brigas aí onde ele tá humilhando ela e tudo, ela acaba realmente chegando às vias de fato com ele. Que ela quer justamente saber o que ele está fazendo, né? O que é esse grande projeto que ele está fazendo. E ele levanta a bengala para bater nela, segura a bengala. Só que eles estão numa escada, porque é a escada para o porão onde tem um laboratório dele. E quando ela segura, ela faz um movimento assim como se o jogasse. Ou seja, ela joga esse velho maldito escada abaixo, né? E vai pra lá. E é uma situação pesadíssima, porque ela vai lá e fala pra ele assim: e agora? O que você pode fazer pra me humilhar? Fala mais alguma coisa, entendeu? Você passou mais de 25 anos me maltratando, né? E tudo, e essa cena barra pesadíssima, né? Aí, pra resumir, o que ela acaba descobrindo, né? Que ela não consegue se livrar desse velho facilmente, porque o advogado vai aparecer e ela... o advogado vai aparecer e ela vai descobrir, inclusive, que o que ele estava fazendo, o projeto que ele fazia era um robô. Era um robô que ela tem que conviver com esse robô, não pode sair da casa sob nenhuma hipótese, somente assim ela vai poder herdar a fortuna dele. O advogado vai lá e confirma, faz essa ponta, como você falou, e você vê que nossa Bárbara ela vai continuar sofrendo várias humilhações, e eu deixo aqui, né, nesse ponto aqui, para a gente poder discutir, né, o que a gente achou do episódio, cenas que a gente achou interessantes, né? Mas vamos falar aí, Marcos. E você, o que você tem a dizer aí sobre o Uncle Simon, esse bom velho sem vergonha, né? E sacana. Pois é, você citou, né, que a narração inicial começa com dramatis personae, que é quando você vai elencar as pessoas que estão numa peça de teatro, que são os personagens da peça, né, dramatis personae. E você normalmente escreve isso antes de elencar quem são os personagens de uma determinada peça de teatro. O Rod Serling era um grande escritor de diálogos. Por isso que ele faz essa brincadeira, porque a primeira parte do episódio a gente tem, ela é muito fechada nesses dois personagens, diálogos afinadíssimos, onde o Rod Serling ele precisa em pouco tempo sintetizar esses 25 anos de abuso psicológico que a Bárbara sofre por conta do tio dela, do Simon, né? E ele precisa resumir isso em diálogos que façam a gente entender todo esse contexto que é um contexto muito interessante se ele começar a descascar essa cebola. Ele precisa que ela fique lá vivendo com ele. Quando ela foi 25 anos atrás ficar lá, a única parente que ele tem para cuidar dele. Como é que ele faz para mantê-la ali com ele? Ele vai fazendo sucessivo abuso psicológico e humilhação com ela para destruir completamente a personalidade dela, para que ela não pense em ter uma vida e possa ficar à disposição dele para sempre. É uma estratégia também esse abuso dele, é algo que não é meramente da personalidade dele, é pensado. Eu destruo a personalidade dela, ela vai ficar dependendo de mim e sendo útil para mim para sempre, enquanto eu estiver vivo. E ao mesmo tempo a gente percebe
nos diálogos a tentativa dela de responder, né? Mas a gente já pensa, né? Se ela tá tão fragilizada psicologicamente que na verdade ela teria que ir embora, se livrar dele. Ela não consegue mais. Ele já quebrou, né, a possibilidade da vontade dela prevalecer. O resto ela responder. Ele humilhou ela, né? Ela não tem mais autoestima, ela já não tem mais. Ela tá mentalmente destruída, né? Ele chama ela de flor murcha. Chama ela de cabeça de lixo. Isso. Né? E ela tenta até revidar, né? Ela fala assim, ele chama ela de vegetal que não pensa, e não fala quando pensa. Aí ela responde assim, se eu sou um vegetal, é porque o meu jardineiro é uma relíquia antiga feita de uma pele seca e água gelada. Então eles têm uns bate-boca. Só que você vê claramente que ela está destruída mentalmente. Sim. Eu não tô nem aqui justificando o que ela faz, porque ela assassina o tio dela, não é verdade, né? E ela mais do que isso, ela quer até a última palavra. Quando ela joga ele da escada, ela fala, e agora, velho? Entendeu? O que você vai falar? Entendeu? Então é bem uma história pesadíssima, né? Sim, cai a ficha pra ela também em um determinado momento que ela tá envelhecendo também, e mesmo que ela herde essa fortuna, começa a ficar poucas opções para ela, porque eu tô ali envelhecendo, destruída psicologicamente. Será também que vai dar tempo de aproveitar alguma coisa? Então esse velho precisa morrer logo, né? Para ela poder... Não, e assim, é uma coisa que se você for para pensar, a gente... Perdão, mas só para eu poder fazer seguir uma linha de pensamento que eu tive aqui. Assim, é fácil a gente julgá-la. É fácil. Entendeu? Fala assim, uma pessoa interesseira, entendeu? Esse velho percebeu que ele não é amado, então ele vai humilhar ela e pisotear ela. Então ela merece o que ela tá ganhando. Eu não acho que ela mereça. Então eu acho que é uma troca. Se você... É que nem uma comparação apenas. É que nem detalhe, eu nem curto essas paradas assim. Curto assim, eu não acho uma coisa legal. Mas é que nem esse negócio de sugar daddy. Que os caras arrumam uma mina mais jovem. Eles vão esperar delas o que? Amor? Entendeu? Uns velho caquético, babão. Entendeu? Vão esperar das minas novinhas de 18 anos, que é amor, paixão. São apaixonadas e sonham com eles. Bicho, não se realiza, se enxerga, né? Então, não é uma situação assim, claro, não tem envolvimento sexual nem nada, mas é uma situação de humilhação. Então, a impressão que a gente tem é que a troca dele, já que ela é minha herdeira, ela vai ter que cuidar de mim, mas eu vou humilhá-la extensivamente até destruí-la, até o ponto que quando eu falecer, eu morrer, ela não vai ter condições de aproveitar um centavo do meu dinheiro. Então eu não tenho simpatia por ele, eu não tenho, entendeu? Eu tenho muita pena dela no final da história, porque é terrível o final. Mas agora é interessante como essa situação de abuso psicológico e essa, digamos assim, essa troca, né, de neuroses entre os dois, que podia ser algo muito pesado. O Selling tem habilidade para, através dos insultos muito imaginativos do Uncle Simon, dar uma camada também digamos assim, de humor, e até a gente acaba rindo, né? É proposital, eu acho. E na verdade o Cedric também, Hardwick, os atores estão muito bem dirigidos. Sim. Ele acaba dando essa camada um pouco de graça, né, de humor, para tirar um pouco desse clima pesado. Mas tem uma cena pra mim que logo na primeira cena em que os dois aparecem juntos, que a gente vê o quanto esses atores são habilidosos, eles são capazes de sutilezas e eles estão bem dirigidos. O tio Simon, quando a gente vê ele falando pela primeira vez com a Bárbara, o que ele faz? Ele vai e dá um beliscão na bochecha dela. Só que não é um beliscão carinhoso, é um beliscão intrusivo. Pra ferir. É um beliscão que você vê que tem algo de humilhação ali naquilo. No exato momento em que ele dá esse beliscão na bochecha dela, não sei se você percebeu, ela segura e começa a torcer a própria saia. Isso, sim. Porque a tensão nervosa que se acumula ali nela, ela tem que descarregar ali, fazendo aquela torção que ela tá fazendo, segurando a saia dela. Então é muito bem, sutileza de atuação muito boa, e nesse momento a gente acredita plenamente na tensão, na raiva e no ódio e no rancor acumulado que tem na relação dessas duas pessoas. E é muito importante, porque nesse dia essa troca de ofensas e de humilhação
reações e de ódio, ela vai escalar para o que você falou, né? Para o momento em que quando ele for tentar agredi-la com a bengala, ele vai cair da escada e finalmente vai morrer, e ela vai deixar ele morrer, né? É verdade, sim. E o desfecho disso também é muito complicado, sim, né? Porque sim. É assim, como é que eu posso explicar? É uma conjunção de fatores assim muito pesados, porque se você for parar para pensar, ela não é uma moça jovem, ela é uma moça já entrada na idade, né? A personagem, a Bárbara, né? Você vê que ela está sofrendo esse abuso sem parar, entendeu? É um chamado abuso cíclico, né? Quando ele retorna, porque ele vai retornar essa espécie de abuso. E o episódio, na minha opinião, não sei, pergunto a você a sua, ele tem um componente de terror, não só de ficção científica. Porque, claro, se você for parar para pensar, eu não vou nem me adentrar muito nesses detalhes, mas se for parar para pensar, de acordo com a literatura e as leis da robótica, o que vai acontecer depois, mais para frente, não seria nem possível. Porque as 3 leis da robótica não permitem que um robô ele fira um ser humano, inclusive ferir emocionalmente, né? Faz parte de você ferir, quando você fere a pessoa humilhando, né? Que é uma coisa que esse velho nojento faz. E depois, vamos contar até pra gente poder, né, desmembrar isso daí, o que ela vai descobrir quando ele morre, o tio é enterrado, morre e aparece o advogado. O advogado, como eu disse, vai falar assim, olha, assim, ele trabalhou no experimento esses anos todos aí no final da vida dele, e ele definiu aqui as regras da herança. Você só vai receber a herança se você ficar com esse robô. Aí me sobe o robô, aparece o robô. O robô, ele é uma figura robótica muito estranha. Para quem lembra do Hobby, do robô do Planeta Proibido, né? Que é aqueles robôs assim, super dos anos 50, né, Marcos? Né? Aquele visual totalmente diferente do que se imagina um robô, um androide, né? De anos para cá. Sim. E é uma figura, tem um ser humano, tem uma pessoa dentro, né? E ele fala de um jeito meio robótico e tal, e ela se vê presa nessa situação quando o advogado fala, ó, se você sair da casa, se você passar uma noite fora da casa, você perde o direito à herança, porque são as coisas que ele colocou. Aí você pensa, ferrou, a Bárbara não vai conseguir sair dessa situação, né? E o robô começa aí, vai dar um set de tempo mais pra frente, ele é uma inteligência artificial. Ele, na verdade, o tio, isso para indo pro desfecho do negócio, né? O tio, ele colocou as memórias dele, os sentimentos dele, tudo que o faz ser, tudo que ele é, inclusive uma pessoa muito cruel, dentro desse robô. Então ela vai ficar recebendo humilhações continuamente, xingações e solicitações e mandos e desmandos desse robô. Ela tá lá, você vê que ela tá até muito bonita quando ela aparece, quando a advogada aparece, que ela tá ali chique, bonita, parece que ela reviveu, né? Porque ela tinha aquelas roupas que era quase de uma senhora, né, Marcos, né? Aqueles vestidinhos de chita, aquelas coisinhas e tal, e depois quando o velho morre, ela parece mais bonita, maquiada. Só que quando passou um tempo, deixa eu só concluindo aqui, quando passou um tempo, e você vê que já passou alguns meses, né? Porque a inteligência artificial do robô já evoluiu, ela já tá novamente abatida e com aquelas roupas de novo, né? O Uncle Simon, um dos insultos que ele fala pra ela, se referindo às roupas dela, é que ela é uma mulher que aparece que embaixo da roupa ela tem outra roupa. Né? Muito humilhante, né? Um personagem horroroso, assim, morreu foi pouco, sabe, né? E claro que um episódio de 25 minutos, o desfecho é esse, é de uma crueldade violenta, entendeu? Você saber que ela vai continuar presa naquela situação, claro, ela pode ir embora e deixar o robô sozinho, não vai ganhar um centavo, mas ela não teria direito a ter esse dinheiro por tudo que ela passou, e já que ela é uma herdeira real mesmo do velho. Então, sabe, parece que ela não é a intenção do episódio, mas ele quase pinta ela como uma pessoa interesseira, entendeu, e tal, sendo que, cara, ela é uma pessoa que sofre um abuso forte, né? O episódio visto assim pelos anos agora, estamos aqui em 2023, né? O episódio é de 63. Então você vê que é muito diferente do jeito que a gente pensa e olha para essas situações.
né? Não é uma coisa novelesca, engraçada, é uma coisa violenta, né? É um ser humano humilhando outro ser humano por dinheiro. Sim, para mim ficou com a impressão que, por exemplo, claro, ela tem o negócio do interesse na fortuna, até porque seria todo o tempo que ela ficou, os 25 anos que ela ficou sofrendo esse abuso, ela também entende ter o direito a uma compensação. E também, para mim, também tem a ver com o fato de que a personalidade dela tá quebrada. Então, ela parte é o interesse de ter o dinheiro e ter a compensação, parte é a dificuldade mesmo em começar uma nova vida. Mas para mim, não sei se para você ficou essa impressão também, porque o robô, como você falou, ele vai aos poucos reproduzindo a personalidade do tio dela, até um determinado momento, quando ela também joga o robô da escada e o robô se quebra, ele também passa a andar com uma bengala como o tio e fala com a voz do tio. Isso. Né? Ele incorpora, né, o jeito como o velho se movimenta, assim. Pode ser o Serling incorporando ideias a respeito de inteligência artificial que você tinha no Isaac Asimov e no Ray Bradbury. O Bradbury tem algumas histórias também em que você tem um parente que o cara é rico e outro parente que vive com ele fica esperando que ele morra para herdar o que ele tem, só que o cara tem alguma engenhoca ali que na verdade ele deixa de herança que vai ferrar com a vida da pessoa. Muito ódio. Mas de certa maneira talvez também o fato do robô começar a falar com a voz do tio Simon pode ser uma projeção dela. O trauma ficou tão grande para ela, ficou tão arraigado nela, que ela começa a projetar nesse robô também características do tio. É uma leitura também que eu fiz, porque de certa maneira você pode sair da situação, só que o trauma tá dentro de você já, né? E vai te acompanhar. Não, e ela tem uma das falas dela, né, que claro que eles se odeiam e ela responde, ela não é uma pessoa que se martiriza, ela responde, né. Tem uma hora que ela vai sair, ela fala assim, ó, vou sair, Frankenstein, se precisar de alguma coisa como uma lata de lubrificante, compre você mesmo. Uhum. Mas você vê o que ela fala no final pro robô? A última frase, que o robô fala não sei o que, ela responde, sim, tio. Com aquela expressão vazia. Ela tinha uma expressão meio vazia. Isso é muito triste, é verdade. Ela fala, né? Isso. Meu Deus. Cara, é muito triste como termina esse episódio, meu. Eu fiquei muito mal com isso. Eu falei, nossa, pra qualquer um que já sofreu qualquer espécie de abuso emocional, de familiares e tal, gente que, infelizmente, né, procurem ajuda, né? Sofre de marido e tal, de familiares. A Lei Maria da Penha tá aí pra isso, né? Você vê, sabe, essas situações que elas vão se alimentando, sabe? Tem relações que são assim, de violência, que não é violência que vão às vias de fato, mas fica esse abuso emocional o tempo todo, né? E é muito ruim, gente, é muito ruim isso. Olha, mas eu sei que a interpretação da Constance Ford, ela me impressiona muito. Toda vez que ela vai responder pro tio, antes de responder, ela endurece o maxilar num rictus nervoso. Isso é muito bem feito. Ela tem às vezes você percebe que ela endurece o maxilar e ela segura alguma coisa com força na hora que ela vai falar. Sim. É muito detalhista as expressões que ela usa no rosto e no corpo. Tem os momentos em que ela fica com aquele olhar vazio, quando ela sente, né, que está presa nessa situação e não vai ter possibilidade de sair. Ou nesses momentos em que, quando o tio morre e ela resolve se arrumar e ela antevê a possibilidade de ter, como toda a expressão facial e corporal da atriz muda de uma maneira sutil, mas muito eficiente. Eu fiquei muito encantado com a atuação dela nesse episódio. Pra mim ele é o meio que o coração de tudo é o personagem dela e essa atuação tão excepcional, sem, né, tirar o mérito também do Cedric Hardwicke, que ele também faz um sujeito que é difícil, ele faz um vilão, digamos assim, né?
de certa maneira, mas que tem um lado, como é que eu vou dizer, carismático, né, nessa maldade Sim. toda dele, pelos xingamentos, né, espirituosos que ele tem, e ele transmite uma certa excentricidade também, mesmo com pouco tempo de tela, ele tem alguns detalhes que ele transmite pra gente da excentricidade dele, também são muito marcantes, né? Sim. As pessoas têm uma tendência a desculpar as pessoas mais velhas ou idosas pelas coisas que elas fazem, né? E às vezes elas são muito brutais, né? Eu acho que a gente está, né, em outro governo e a gente viu como tem, como o pessoal comenta por aí, né, que a pessoa também pode acumular burrice, né, com a idade, né, e como pode ser muito cruel, entendeu? Tem gente que é muito cruel e é idoso, né, e a gente não pode desculpar essas pessoas não, gente. Uhum. Né? Não precisa jogar elas pela escada, óbvio, né? Mas não pode desculpar também, porque, sinceramente, agora eu gosto muito de como o tema ele é visto pelo olhar agora atual, cara. Porque se você ver as resenhas, tem algumas resenhas que as pessoas falam sobre a questão do abuso, né? Como é que é você olhar para essa história de verdadeiro abuso, né? E ela continua feia sobre a perspectiva atual, assim. E é uma espécie de relação perturbadora em uma cápsula do tempo, né? Que você olha e fala, nossa, meu, saiu esse episódio pesadíssima, cara, na TV do americano médio, né, cara? Isso. Como é que deve ter sido isso? Mas o Rod Serling, ele era muito habilidoso, ele coloca esses elementos engraçados, absurdos, de nonsense, funcionam para suavizar, mas você vê que ele, espertamente, essa camada do abuso doméstico, meio que um pouco da condição da mulher na época dele, a mulher solteira de uma certa idade, né? E ali à mercê dessas personalidades masculinas autoritárias e castradoras, você vê que, e do trauma que isso gera, de como esse trauma fica com você, mesmo quando você sai da situação, toda essa camada o Serling colocou ali pro americano médio assistir na hora do jantar, né? Enfim. Imagina, né? O bate-papo depois, né? Sei lá, a irmã que vive com o irmão falando, tu me trata desse jeito, seu traste, vou te jogar pela escada. Eu fico pensando também, Marcos, que, cara, é uma história de terror pra mim, porque ele não para de chamar ela. Ele fica o tempo todo chamando ela, Bárbara, Bárbara. Então imagina ele robô chamando ela, Bárbara, bere, Bárbara, bere. Não, ele não fala assim, né? Porque até o jeito dele se comunicar começa a parecer com o tio. E aquele final, quando ela fala sentiu, aquilo é de destruir o coração, sabe? Me lembrou o final do 1984, quando o cara fala, finalmente eu amava o grande irmão, né? Termina num tom meio fúnebre, né? Sim. Ela vai ficar ali, continuar sendo abusada e castrada por essa personalidade horrorosa, só que agora tá no robô. E detalhe, né? Se o tio, a vida do tio tinha validade, ele morreu, e o robô que pode durar mais décadas. Ele fez isso pra acabar com a vida dela, né, cara? Ele não podendo matá-la, né, que é o tipo de pessoa que, se ele pudesse, ele mataria essa sobrinha dele, né? Ele é cruel, na verdade é um sádico, né? Esse velho aí, né? E imagina a situação, cara, você... Entendeu? Se você... Porque assim, é fácil a gente olhar hoje em dia, a mulherada tudo trabalha, costuma ter um pouco de autonomia. Dependendo da época, a mulherada não tinha autonomia, né, cara? Se foi a vida dela cuidar desse tio, né? Então ela ficou realmente à mercê, né? De uma nova situação de abuso, né, cara? E isso, como eu te falei, se na verdade parte disso não foi uma projeção também da mente dela, né? Isso, eu acho que ele é aberto para essa espécie de possibilidade dela estar escutando, na verdade. Mas eu não sei se o episódio deixa claro isso daí, eu fico pensando ele aqui, deixa Marcos. aberto. Ele parece um episódio realmente de robótica e inteligência artificial, né? Não levando em consideração as coisas que o Asimov escreveu, né? A respeito das leis das 3 leis, né? Robóticas, né? Episódio ótimo, né? A gente começa a bater papo até perde a hora. Vamos lá para a parte então de recomendações, podemos? Sim. Podemos? Você preparou alguma coisa para recomendar pra gente? Eu já recomendei
algumas vezes, mas eu vou recomendar de novo, porque quando a gente gosta muito de alguma coisa é difícil, né? Um dos grandes robôs androides de inteligência artificial da história da televisão americana é o Data, da série Star Trek A Nova Geração. E interessante que o Data é um androide que tem um cérebro positrônico, que é um conceito que a gente pega ali do Isaac Asimov, né? Uhum. E à medida que esse cérebro dele, e ele tem uma inteligência artificial que ela consegue aperfeiçoar a si mesma à medida que o tempo vai passando, e ele vai tentando absorver sentimentos e características humanas. Ele vai cada vez se tornando mais próximo do que seria um ser humano. E é muito bacana poder acompanhar a jornada desse personagem ao longo das temporadas da série. Talvez, não sei, pra mim é uma das melhores, se não a melhor descrição que você tem na história da televisão do que seria essa utopia, né, da inteligência artificial. E é muito interessante. E claro, também tem muito a ver com o ator, o Brent Spiner, né? Um excepcional ator, e que, claro, esse é o papel da vida dele, né? Ele vai ser lembrado sempre pelo papel do Data. Então, quem ainda não conhece, é claro, muita gente já assistiu, muita gente é fã, mas quem, sobretudo jovens, eu acho, que não conhecem as séries, né, da franquia Star Trek, e dê uma chance pelo menos para essa, que é a Nova Geração. É uma experiência maravilhosa em vários níveis. O Data, né, esse personagem, é apenas uma das razões para você assistir essa série. Tem outras personagens também muito marcantes e muito interessantes, cada um com o seu arco particular. E você, o que você trouxe pra gente? Não, só comentar que eu gosto pra caramba, viu? Eu me emociono bastante. Não assisti tudo que eu podia dessa série maravilhosa, né? Mas todos os episódios que o foco foi o Data, cara, eu me emocionei, assim, de chorar, sabe? Então, entendo perfeitamente. Pois é, eu vou aqui entrar na verve do terror, né, cara? Porque é famoso aquele maravilhoso filme de 82 que é o Creepshow, né? Que o filme é um roteiro de Stephen King, né, meu? Uhum. E ele tem... Simplesmente é o George Romero fazendo a direção e Stephen King roteirizando, né? Então você tem aquele elenco enorme, assim, tem a Adrienne Barbeau, o Fritz Weaver, Leslie Nielsen. Olha, Leslie Nielsen, detalhe, fazendo um personagem antipático, isso é bem interessante de se assistir. E aqui eu vou falar de um segmento, né, porque é uma antologia, né, o Creepshow, que me lembra muito essa história. Eu falei pra você, até brinquei, né, contigo, né? Tem um segmento, que é o primeiro segmento, que começa com o menino lendo quadrinho, né? Tem um pai meio abusivo e tal. Mas o primeiro segmento que aparece é um segmento chamado Dia dos Pais. Aí conta ali a história de uns familiares que estão chegando numa mansão. A moça tá chegando com o marido dela e tal, eles estão indo lá para um jantar anual da família, né, que é todo o terceiro domingo e tal. E a espécie de matriarca da família é uma tia-avó chamada Bedelia. Aí você conhece a história, porque ela vai começar a contar pro marido, né, de como ela, dizem que ela assassinou o pai dela, né, o falecido pai, né, que era um cara avarento, dominador. O nome do cara era Nathan Grantham, né? Grantham, sei lá, não sei disso. Que é um cara também que acumula uma fortuna enorme, né? Por meio de contrabando, fraude, extorsão. E o cara era inclusive assassino de aluguel. Ou seja, é o tipo de coisa que a gente falou. O cara era um velho, caquético, mas era uma pessoa horrorosa, né? E ele aprontou 1001 com essa filha dele, né? Aí mostra depois, né? Quando ela vai contando a história, que ela virou uma solteirona, né? Porque ele sabotou o casamento dela, o noivado dela, orquestrou uma espécie de acidente com o noivo e matou o noivo dela, né? E tal. Então ela acaba tendo uma fúria assassina e detona o velho, né? Mas é famoso no episódio, e é muito fazem meme por aí, com o negócio do bolo, né? Porque ficava aquele velho o tempo todo, Bedelia, cadê meu bolo? Ele ficava gritando, e ela, já vai, porque tinha que ter o bolo numa data específica lá de aniversário e tal, que eu acho que é aniversário dele mesmo. Ele enchia o saco,
dela e ficava gritando bolo, né? Teve uma hora que simplesmente ela pegou e acabou com ele, detonou ele com essa parada de bolo. Ó, pega teu bolo, miserável, e que tipo amassou a cabeça dele. E pra não contar muito, vai que a pessoa não assistiu, né? Tem fácil no OkRu, se eu encontrar o link eu coloco, tá? Vai ter então a história de como é que esse velho vai voltar, porque ele vai voltar como zumbi, né? Nessa noite que eles estão lá, o casal lá, os sobrinhos da Bedelia, né, e tal. Eles estão lá para esse jantar que não tem quase ninguém na família, mas ela vai lá muito bêbada no túmulo do pai, né? Meio que levar uma flor para ele e também xingar, né? Ele, né, bêbada e tal, e o cara vai levantar. O legal desse filme, gente, é porque tem um Tom Savini ali nos anos 80 com tudo, né? Fazendo os efeitos, né, e tal, as maquiagens prostéticas e tal. E é muito sensacional, gente. É muito sensacional. Pra quem não assistiu, tem até um episódio que aparece o Stephen King. Ele interpreta um personagem lá também, né? Que é totalmente Lovecraft na história, né? E é muito legal, gente. E me lembra demais esse episódio que a gente falou aqui em The Twilight Zone, né, Marcos? Sim. Nossa, eu vou te falar, eu adoro isso daí. Creepshow nossa... É maravilhoso. É uma obra-prima, né? É maravilhoso, é muito, muito divertido. Nossa. Eu acho também, né, que a garotada que gosta de terror aí, talvez não. Quem não assistiu ainda, corra pra assistir. Que nossa, é diversão garantida. Filhinha, cadê meu bolo? Velho maldito. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. É isso, gente. Então a gente vem chegando aqui nos finalmente, mas a gente sempre escolhe música. Quem confere o nosso podcast lá na versão em áudio, né, pro Spotify, no site, é só você procurar, viu? Além da Imaginação Podcast, ou você vai lá no nosso site, masmorracine.com.br, vai lá, assina o feed e escuta a música final. Dessa vez a escolha do queridíssimo Marcos Roberto. E aí, Marcos, qual seria a escolha de hoje para o final do podcast? Olha, a banda alemã Kraftwerk completou 53 anos de carreira esse ano. E precursor aí, né, da música eletrônica, e, enfim, um verdadeiro marco aí da música pop também. E em 78 eles lançaram um single chamado The Robots, né, os robôs, que eu acho que tem muito a ver com esse nosso episódio, além da música ser muito, mas muito legal mesmo também. Muito bom, muito bom. Eu adoro Kraftwerk, é muito legal mesmo. É isso, então vai tocar no final, mas vocês sabem, né, pra quem vai ver a versão aqui no YouTube ou tá assistindo aqui na Twitch, né, a gente não avisou, estamos gravando direto aqui, mas esse episódio aqui a gente deixou rolando o vídeo lá na Twitch. Então, gente, por favor, sigam a gente na Twitch, tá no meu nome por enquanto, tá? Angel Masmorra. Devo mudar mais pra frente, que eu tô esperando ter uma quantidade maior de seguidores. A gente tem que chegar aos 50 seguidores para que eles mantenham nossos vídeos mais tempo no ar. Então siga a gente. Se você está escutando o podcast, não tenho conta na Twitch, faz uma conta lá só para poder seguir a gente, tá? Vou ficar o link aqui logo abaixo aqui. Faz uma continha lá só para seguir a gente. Quando a gente entrar online, você vai saber. E agora tá uma coisa legal, né, Marcos? Eu tô curtindo fazer, pelo menos toda terça-feira eu tô analisando um episódio da série Hannibal, aquela série maravilhosa com Mads Mikkelsen, né? Então, e os episódios têm nome de comida e tal. A primeira vez estava muito nervosa, então acho que na segunda eu vou estar um pouquinho mais tranquila. Mas me siga lá na Twitch, porque com certeza tá saindo conteúdo exclusivo só pra lá, né? Então você pode seguir na terça-feira vai sair o Hannibal. Quinta-feira, se tudo der certo agora, vai sair o K.O. Crimes. Dessa vez sai, nem que a gente bote só fotinha, que nem tá fazendo aqui agora na Twitch, mas vai sair, né, Marcos?
Sim, dessa vez vai. E aí, às terças, não perca, porque essa série tão legal aí, que fala sobre assassinatos em série culinária, não necessariamente nessa ordem, que é Hannibal, e aí a Angélica analisando os episódios está imperdível. Ai, obrigada. Eu tô gostando muito de fazer, tá? Então segue lá na Twitch e siga-nos em todas as redes sociais, gente. Basta você procurar Masmorra Cine ou Masmorra Cast, que você vai ser direcionado ali pelo Google a Instagram, Facebook, Page e tal. Então é bem fácil e ficam os links todos abaixo aqui, que eu deixo um link do Linktree, né? Que tem todos os links, Facebook, Twitter, então é bem mais fácil de acessar, vai ficar o link logo abaixo, tanto no YouTube como no site. E importante pra caramba, a gente vem chegando no final aqui, eu gosto de repetir isso daí, nós vamos continuar aqui solicitando apoio, porque a gente está tentando comprar um notebook. Na verdade, tá, eu estava conversando com meu amigo Alan, ele até sugeriu a gente fazer uma listagem assim de peças para montagem de um PC e tal. Eu até comentei, né, Marcos, contigo, eu não sei se o público aqui ele tem essa espécie de peça sobressalente, é um pessoal ligado em TI, talvez na Twitch. Né? Talvez na Twitch, mas o nosso público, assim, eu tenho essa percepção que talvez eles é uma galera mais que compra o PC mesmo, inteirão, não manja de montagem, mas me desmintam aqui nos comentários, tá? Fala assim, não, eu monto meus próprios PCs e tal. Talvez aqui na Twitch tenha essa outra inclinação do público, né? Porque eu tenho, nesses 14 anos de podcast, eu sempre tive a impressão que é assim, que a galera é que nem a gente, assim, tem acesso ao PC, mas não é aquele PC gamer e tal, com toda, né, possibilidade de jogar online. Me contem aí nos comentários como é que é a utilização de vocês relacionadas à tecnologia, informática, tá bom? Porque a gente está pensando em fazer uma listagem, placa-mãe, placa de vídeo e tal, e o pessoal, quem puder, que às vezes ele até sugeriu, o pessoal tem peça sobressalente, memória e tal, e de repente o pessoal doa, né? E manda pra gente. Então vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou ver como é que dá pra fazer direitinho. Então se você não manja de PC, você não tem peça pra doar e tal, mas você puder nos apoiar, apoie, tá? A gente tá com uma campanha maravilhosa lá no Apoia-se. Então o link tá logo abaixo aí. Estamos com a campanha também no Padrim. E se você não puder agora nos apoiar pela campanha, você pode fazer um Pix pra gente, porque a gente passa o chapéuzinho aqui no final, e o seu Pix sempre ajuda, porque vai lá pra Caixa Econômica Federal, a gente tá tentando juntar grana, às vezes acontece alguma coisa que nem aconteceu essa semana com o meu PC, e eu precisei comprar peça, sabe, esse PC terrível, para eu poder continuar gravando podcast, então isso nos ajuda. Tá? Então você pega, por favor, se você não puder, faz um Pix para apoiomasmorra@gmail.com, que a gente recebe a sua doação, o seu Pix, ou então nos apoie mensalmente com o que você puder. Acima de R$10 vai ter um sorteio no final aqui que é a última temporada, né? O Marcos fez uma ilustração maravilhosa. Eu vou ver se eu consigo emoldurá-la e vou botar a foto depois para vocês verem aí, que é acima de R$10, quem nos apoiar participa já do sorteio da ilustração emoldurada, tá? E a gente vai enviar, tá bom? E com isso, né, Marcos, a gente vai chegando nos finalmente aqui, deixando um beijo, um abraço muito apertado. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação. Isso mesmo, fiquem muito bem. Cuidem-se, tratem bem os seus parentes e não ensinem os robôs a fazerem maldade com os outros, tá? É isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.